princípios imutáveis para o Senhor. Hoje é culto da família, tá? Então nós vamos falar sobre princípios que não mudam na família daqueles que servem a Deus. Na Bíblia, hoje, né, existem algumas coisas que são preto e branco, ou seja, não são passíveis de dupla interpretação. E algumas que você pode interpretar de um jeito e outras podem ser interpretadas de outro. Esses princípios não são passíveis de dupla interpretação. Eles são universais, ou seja, o que está escrito é para ser seguido, tá? Antes da gente começar, lembre-se, preste atenção. Antes de Deus enviar fogo em Sodoma e Gomorra, ele avisou Ló. Antes de Deus mandar o dilúvio, ele avisou Noé. E hoje ele vai avisar você. Essa é uma palavra de repreensão. Então, evite o celular, controle e admoeste a sua mente para que você preste atenção, porque Deus vai avisar você e tempos sombrios estão por vir. O Senhor nos avisou que antes da vinda dele, as coisas iriam piorar. Então, para que você e a sua família estejam preparados, preste atenção. Tá bom? Nós vamos falar de alguns princípios aqui. E o primeiro princípio é sobre o princípio da desobediência. Eu vou falando, se você quiser anotar, você pode anotar. Em Efésios 6, 1 a 4, está escrito o seguinte. Ele aconselhou: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Esse versículo aqui, irmãos, ele faz um contraste da realidade hoje aqui que nós vivemos no mundo inteiro. Filhos não obedecem os pais, filhos não são educados, são maldosos, tratam o pai e a mãe como se fosse um lixo. Então, este princípio de desobediência não pode estar na sua casa. Ele não pode estar. Se o seu filho, se você é filho, com certeza todos somos filhos, né? Mas se você é mãe, mãe e pai, identifica isso na tua casa, você precisa ficar esperto, porque isso não pode estar lá. E você precisa vencer com o Senhor. E aqui ele também fala sobre a questão dos pais não provocar ira nos filhos. Esta não é o principal foco deste trecho, quando escrito. Mas ele faz um lembrete aos pais. Quem é pai aqui e mãe? Quando for repreender, não os provoque, porque isso não é do Senhor. Ou seja, em que sentido? O sentido é não provocar para você descontar a sua raiva, mas sim por amor, por correção. Amém? Por isso, entendemos? Então, quando você identificar um princípio de desobediência na sua casa, você deve mandar embora em nome de Jesus, porque isso é um princípio demoníaco, a desobediência. Então você deve orar e expulsar esses espíritos de desobediência da sua casa. Amém? Nós vamos falar agora sobre o princípio do casamento. Em Marcos 10, versículo 6 a 9 está escrito: Jesus Cristo ensinou que o casamento é sagrado e essencial ao plano de Deus. O que está escrito? Desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Serão os dois uma só carne. Assim, já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O princípio do casamento ele é muito simples. Muito simples. E nós aqui, para todos os princípios, cada um vai escolher se segue ou não. Nós temos o livre-arbítrio. Mas aqui é simples. Da mesma maneira que matar é crime, você pode matar. É uma escolha sua. Basta seguir ou não.
Mas aqui Deus está dizendo que sobre o casamento, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que entendemos com isso? O divórcio não é algo que deve ser feito. Claro que a gente sabe que existem inúmeras situações, mas perante Deus, Jesus, não é certo. Quando Jesus estava em carne, ele foi confrontado. Por que então Moisés nos deu a carta de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. Mas aqui está bem descrito. O divórcio para Deus é abominável. Então, se você identificar no seu casamento, começar a surgir ideia de divórcio, repreenda, porque isso também é um princípio demoníaco. E lute pelo seu casamento. Amém? Nós vamos falar aqui agora. Vá prestando atenção, porque Deus vai falar um ponto específico com você nesta manhã. Nós vamos falar sobre o princípio da ordem de amar. Vocês vão entender. Nós temos aqui agora para falar 3 versículos, por isso preste atenção. O primeiro está em Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, se você é casado ou casada, você tem que amar primeiro? A Deus. Isso é um mandamento. Isso é um princípio de vida. Não podem haver no seu coração, na sua vida, alguém mais importante do que Jesus. A sua mãe não pode ser mais importante, o teu pai não pode ser mais importante, o teu filho não pode ser mais importante, o teu noivo, o teu esposo, o teu marido não podem ser mais importantes que Jesus. Porque senão você está tendo na sua vida um princípio demoníaco. Nossa, Gabriel, que forte. Por que é demoníaco? Porque só existem 2 senhores. Então, se você não assume um princípio que é cristão, que é de Jesus Cristo, que é do nosso Senhor, Jeová, você está assumindo para a sua vida um princípio satânico, demoníaco. Então, o Senhor precisa estar primeiro na sua vida. Você precisa amá-lo sobre todas as coisas. Continuando aqui, nós vamos migrar para Efésios 5:25. A primeira prioridade de Cristo, depois da prioridade de obedecer e glorificar ao Pai, foi a igreja. Então aqui está um exemplo que os maridos, para quem é casado, devem seguir. Tá? Da mesma forma, as esposas devem se submeter aos maridos. Está escrito que Deus amou a igreja como assim. Né? Em Efésios 5:25, ele fala sobre como Cristo amou a igreja, amou tanto a igreja como si próprio. Mas aqui, em Efésios 5:25, ele fala de Jesus, simulando que Jesus é o homem e a igreja é a esposa. Na ordem de um casamento, o homem, ele deve amar mais a esposa ou deve amar mais os filhos? Por quê? Porque é mandamento. Porque se tornam uma só carne. Como você não vai amar a si próprio primeiro e vai amar o teu próximo? Isso é hipocrisia. Então, numa ordem, na família, o esposo deve amar primeiro a sua esposa do que os seus filhos. Ah, Gabriel, você fala porque você não tem filho. Tudo bem. Não sou eu que estou falando. Você tem a opção de seguir o que eu estou falando, que é baseado na palavra, ou seguir o que você sente. Mas isso não vai mudar do que é certo do que é errado. Se você está invertendo essa ordem, ama mais os teus filhos do que a tua esposa, você está errado. E isso é um princípio satânico, demoníaco. Não é um princípio cristão. Da mesma forma, a mulher para com o homem. Por quê? Porque são uma só carne. São um. Então, a partir do momento que você inverte isso, você está trazendo para a sua casa princípios demoníacos. Ainda falando sobre isso. Então, é isso mesmo. Nós vamos para outro princípio. Identificado esse tipo de espírito, esse tipo de conduta, que você está sendo indagado, você está sendo induzido a mudar essa ordem, mande embora em nome de Jesus. Porque é um ataque demoníaco. Principalmente
com aquilo que você escuta, daquilo que você vê na sua casa. Amém? Vamos mudar. Nós vamos falar agora sobre os princípios do medo na família. Em Deuteronômio 7:21 está escrito: não te espantes diante deles, porque o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, Deus grande e terrível. Muitas vezes, numa família, é enviado um medo sobre o que vai se comer, sobre o medo como vamos pagar as contas, o medo tipo, ele vai me trair, ela está me traindo, o medo, medos, entre outros. A partir do momento que nós identificamos esse medo, claro que nós precisamos tratar cada situação. Mas quando se torna um medo que vem repentino para as famílias, isso é um ataque demoníaco. A Bíblia nos fala para que nós tenhamos confiança no Senhor. E o medo, ele é a falta do amor. Então aqui, coloquem hoje em prática na família de vocês sobre o princípio do medo. Identificado, lembre-se que nós temos um Senhor que é todo poderoso para salvar-nos, para mudar a nossa situação. Identificado situações de medo, mandem embora em nome de Jesus. Amém? Estão anotando os princípios aí? Vocês vão ter que rever a filmagem, hein? Nós vamos falar agora sobre o princípio da maldade. Tá? Vamos ler Provérbios 6, versículo 16. Está escrito o seguinte: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Abominar é ter asco, nojo, vontade de vomitar. Quais são? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que respira mentiras, o que semeia contenda entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, não deixe a lei da tua mãe. Ata-os perpetualmente ao teu coração e penduras ao teu pescoço. A 7ª é a que Deus tem nojo. Qual é? Você prestou atenção? Qual é a 7ª que Deus tem nojo? A que Deus tem nojo é a testemunha falsa que respira mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Numa família existem contendas? Numa família existem pessoas que têm prazer em ver briga. Tem prazer em fazer uma fofoca, falar, olha, o teu irmão fez isso, o teu irmão fez aquilo, falou daquele jeito. Plantam brigas, fazem acontecer contendas. Esse tipo de situação o Senhor odeia. Ele repudia. Se você identifica esse tipo de situação na sua família, significa que você tem o princípio de maldade. Está havendo uma ação demoníaca do espírito de maldade na sua casa. E você precisa rejeitar isso em nome de Jesus. Você precisa mandar embora. Porque isso não provém do Senhor. Identificado o princípio da maldade, o que precisamos fazer? Orar não. Você tem que mandar embora em nome de Jesus. Lembre-se que esse tipo de princípio, essas situações que nós estamos falando, sempre vai haver um princípio bíblico e sempre vai haver um princípio demoníaco. Quando você identifica que está caindo para o lado demoníaco, é porque você e a sua família estão sob ataque. E você precisa contra-atacar em nome de Jesus. Amém? Vamos falar sobre o princípio do rancor. Em 1 João 4,20 está escrito: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê.
Muitas famílias, por conta dessas contendas anteriores que nós falamos, que se iniciam no princípio da maldade, acabam tendo as contendas e acabam não perdoando. E aí a gente tem o princípio do rancor. Deus, aqui hoje, né, através da sua palavra, ele está sendo muito direto conosco. Ele não estava falando assim, filho, você tem que perdoar por causa dos carrascos. Ele está sendo direto aqui, falando para nós que quando temos rancor e temos a falta de perdão, nós temos um princípio demoníaco na nossa vida, que é o princípio do rancor. Nós estamos sendo hipócritas. Quando nós não perdoamos e dizemos que nós amamos a Deus, eu vou na igreja, eu sou um justo, nós estamos sendo hipócritas. Porque nós não vemos a Deus e nós vemos o nosso próximo. Então, se você tem na sua vida, hoje, o princípio do rancor de alguém da sua família, vai e se reconcilia. Vai e se reconcilia, para que as tuas orações cheguem até o Senhor, no sentido dele atender e ouvi-las, para que você não fique sendo atingido pelo diabo, porque isso é um princípio demoníaco. E nesse caso do rancor, não só adianta você mandar embora, porque se você não perdoar, você fica refém disso. Amém? Vamos para o próximo. E o próximo princípio, ele é direcionado diretamente para marido e mulher, que é o princípio da divisão. Em Mateus 12, 25 está escrito: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Se você e seu esposo, se você e sua esposa têm tomado decisões diferentes sem consultar o outro, vocês estão permitindo na família de vocês o princípio da divisão. O que é o princípio da divisão? Um tomando decisões sem consultar o outro, são uma só carne. E Jesus nos mostra aqui, nos avisa, está nos avisando, que esse tipo de atitude faz com que a nossa casa morra. O que você precisa fazer para que isso melhore? Primeiro, mandar embora em nome de Jesus. Porque é um princípio demoníaco também, há ataque demoníaco, e isso faz com que aconteçam situações que o diabo prepara para que você, seu marido, você, sua esposa, não se comuniquem bem. Mandou embora. Segunda coisa, se policie, leve em consideração, compartilhe com seu cônjuge. Porque isso é importante, isso não pode estar na nossa família. Porque senão ela vai subsistir. Amém? E peça ajuda do Senhor. Porque a família é ministério dele. Ainda falando sobre o princípio de divisão. Em 1 Coríntios 1,10 está escrito o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor, que digais a todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Aqui, Paulo, escrevendo para Coríntios, também dando mais uma orientação sobre divisão. Falando principalmente para as famílias, para marido e mulher. Vamos usar uma situação. Vem o filho pro pai e fala: pai, eu quero comprar a nova bola do Neymar, assinado pelo Neymar. É R$600 apenas, dá para parcelar em 10. O pai fala: filho, não vamos comprar, não podemos comprar agora. O filho vai até a mãe. A mãe vai e faz o quê? Fala assim: filho, eu vou falar com seu pai. O pai vai, conversa com a mãe e fala: não podemos, a gente não está podendo. A mãe vai e compra escondido. Aqui é um princípio de divisão. Para os nossos olhos humanos, já é uma coisa errada. Olhando para os conceitos bíblicos, está errado. Quando há um acordo entre o marido e a mulher ali, olha amor, nós não vamos fazer mais isso. Eu acho que a gente pode fazer isso para melhorar o nosso relacionamento.
Quando um dos dois quebra isso, está errado. O Senhor fala em Coríntios que nós devemos ter os mesmos acordos. Ele fala aqui, que digais todos uma mesma coisa. Identificou, mais uma vez, manda embora, se policie e peça ajuda do Senhor. Amém? Quando pode haver discordância numa casa? Tem uma exceção. Tem uma exceção. Vou falar para vocês ainda sobre o princípio da divisão. Quando que pode haver divisão? Em Mateus 10, 34 a 39 fala a exceção. Está escrito: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Jesus falando. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, a esse achará. Então, se você está em divisão por conta de Jesus, por conta de professar a fé em Jesus Cristo, você deve manter-se firme. Essa é a única exceção. Amém? Vamos falar agora sobre o princípio de enfermidade na família. Tiago 5, 14 e 15. Está escrito o seguinte: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Uma coisa que se deixou muito de fazer, irmãos, nas igrejas hoje, e talvez tenha acontecido na sua família, é trazer para a igreja essa pessoa ou convidar os obreiros a ir na sua casa para que nós façamos orações e a pessoa que está doente seja ungida. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Muito tempo, não faz? Isso é um princípio que nós deixamos de fazer. E o Senhor está mostrando aqui, é direto. Ele não dá uma abertura falando assim, com o passar do tempo, com o avançar da tecnologia, nós vamos, deixa de lado. Não. Porque é um princípio. É uma coisa que nós temos que retomar. Porque o Senhor deixou claro que ungir com óleo e orar pelo doente é uma maneira que o Senhor age. Vamos retomar isso? Amém? O próximo é o princípio da rebeldia. E esse aqui eu vou tomar um pouco mais de tempo porque fiz algumas anotações. Então quero que você preste atenção no que vai ser falado. Amém? Em 1 Samuel 15, 23 está escrito: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Por que a rebelião é como um pecado de feitiçaria? A rebelião é como um pecado de feitiçaria porque ele desvia as pessoas do Senhor. O feiticeiro rejeita Deus procurando a ajuda de outros espíritos. Da mesma forma, o rebelde rejeita Deus desobedecendo os seus ligamentos. Quem faz feitiçaria se envolve com demônios. Quem se rebela contra Deus também abre influência para os demônios. E só existem dois senhores, como nós falamos. O líder de toda rebelião contra Deus é o diabo. Então, irmãos, uma das coisas que fez o diabo ser jogado nas regiões celestes foi o princípio da rebeldia.
Esse é um princípio muito perigoso para que estejam na nossa família. Isso é um princípio satânico. E ele é tão grave que ele é comparado com o pecado da feitiçaria. Alguém aqui já ficou envenenado? Já foi envenenado por algum bicho de peçonha? Quando a gente fala de veneno, normalmente o corpo ele tem uma reação para tentar expelir, para tentar lutar contra aquele veneno. E aí você tem alguns colaterais, dependendo do veneno, como alucinação, como febre, vômito. E para quem já assistiu o filme, é interessante quando você vê uma pessoa que ela é envenenada, ela normalmente morre, né? Quem já viu aqueles filmes que a pessoa ela é possuída? Tipo Supernatural, que a pessoa ela fica um demônio. Você vê que a pessoa ela muda, né? A rebeldia aqui ela fala que é com feitiçaria porque ela desvia a pessoa do Senhor. Então é uma coisa muito grave, ela converte o coração, ela envenena o nosso coração. Ela muda quem nós somos. Então se você identificar em você, no seu cônjuge ou nos seus filhos isso, mande embora, ore ao Senhor e fique de olho. Nós vamos falar, principalmente para os pais aqui, um dos princípios que estão por vir, como você pode tratar, tá? Mas adiantando, o primeiro princípio, uma das primeiras coisas é levar o teu filho aos caminhos do Senhor, usando a palavra, ensinando ele. Nós já vamos entrar aqui, tá? Sobre esses princípios. Entendemos sobre o princípio de rebeldia? Estamos acabando, irmãos. Vamos lá. Próximo princípio. O princípio sobre a imoralidade. Imoralidade. Vamos ler em Efésios 5, 3 a 15. Esse é mais extenso, então preste atenção, porque isso é o que mais acontece hoje conosco, na nossa família, por conta disto. Por conta disto. Preste atenção. Efésios 5, 3 a 15. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino dos céus de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhes desobedecem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Agora estão na luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada a Deus, o Senhor. Não participem de feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes mostrem a sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo o que os maus fazem em segredo. As suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, Cristo os iluminará. Portanto, sejam muito cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui, irmãos, é bem o começo desses trechos. Que ele fala o seguinte, ó, não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Imoralidade sexual. Casais que se relacionam com outros. Solteiros que têm relação antes com 1, 2, 3, 4, 5, inúmeros.
Isso é impureza sexual, imoralidade sexual. Ganância, o amor ao dinheiro. Ele fala também aqui que este tipo de pecado não pode estar no povo de Deus. Lá embaixo ele fala que essas pessoas que as praticam não vão estar no reino dos céus. E abaixo uma coisa que ele deixa muito claro, ele fala o seguinte: não participem do que essas pessoas fazem. Não se deixem enganar por palavras vazias, porque a ira de Deus virá sobre essas pessoas. Ele fala aqui também sobre nós não falarmos nem o que essas pessoas fazem. Não precisa levantar a mão. Mas quando você abre o Instagram, quando você abre o Facebook, se você olha a página de fofoca, como choquei, fulano tal fez, traiu não sei quem. Fulano comprou calça não sei de quem. Se você olha mulher rebolando o bumbum na sua frente, isso é uma coisa de moralidade sexual. Isso diante de Deus é uma perversão. O Senhor nos fala que nós não devemos nem comentar, nem falar sobre isso. Nós não devemos falar, nossa, você viu fulano tal? Traiu isso? Nossa, que absurdo. O Senhor fala que isso não é pra gente. Nós antes estávamos mergulhados nas trevas. Isso não é mais nosso. Não é mais nosso. E o Senhor condena isso. Sobre o princípio da imoralidade. Imagina você vendo o seu filho já crescido e você vê ele traindo uma mulher. Isso te alegraria? Não alegraria. Agora, o seu irmão ou a sua irmã fazendo isso, roubando, matando, você vendo, isso te alegraria? Pois isso não pode estar mais no nosso coração. Porque é a mesma coisa que você está vendo o teu próximo fazendo isso e você se alegrando, você comentando sobre. Isso não é mais para você. Cuidado com o que você olha pelo celular, porque isso vai afetar a tua família, o princípio da imoralidade. Cuidado. Cuidado com o que você deixa o teu filho ver. Pais e mães têm responsabilidade. Mas você tem responsabilidade com o teu marido, para com tua mulher. Com o que você olha, se vai os respeitar. E principalmente, como nós aprendemos hoje, perante Deus, que tem que ser o teu maior amor. Cuidado. Eu vi inúmeras pessoas, por exemplo, se vestindo de coisa de Halloween. Halloween, a festa, é uma festa muito antiga, celta, que sacrificava animais. Não estou nem falando da questão da festa satânica, que faz sacrifício humano. E eu vi que eles estão se fantasiando. Irmãos, nós não somos mais das trevas. E sabe o que o Senhor fala aqui? O Senhor fala aqui para a gente mostrar, que é para mostrar mesmo o quanto nós repudiamos essas coisas. Mas vão falar de mim, falar que eu sou careta. Mas é para fazer isso mesmo. Você precisa expor, você precisa mostrar que você é diferente. Falar assim, olha, isso daqui é podre, isso aqui vai te inflamar, isso aqui tem parte com o diabo. Isso vai te levar para a morte. Gabriel, mas você está sendo exagerado? Não estou sendo exagerado. Se você ficar doente hoje, se você tem uma ferida, você vai lá, começa a abrir a ferida de novo, você começa a passar um pouquinho de fezes, aquilo vai inflamar, você trata, passa fezes na ferida, você vai perder o braço, você vai morrer de infecção. As coisas do diabo não são brincadeira. Ele veio para matar, roubar e destruir você e a sua família. Então você não pode ficar flertando com ele. Você precisa tomar uma postura hoje perante o Senhor para que a sua família seja renovada. Então, se você vai ser confrontado,
Seja firme no seu posicionamento. O Senhor fala aqui que é vergonhoso nós falarmos disso, nós vermos isso, e nós devemos, as más intenções, elas vão ficar evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Seja diferente. Princípio da moralidade. Vamos lá que a gente está quase estourando, tenho mais 10 minutos. O próximo princípio que eu falei que era para os pais é o princípio da correção. E eu vou ler um pouquinho porque eu deixei escrito, tá? Princípio da correção. A vara da correção traz sabedoria para a criança. Ela humilha o coração da criança e expulsa a estultícia que está ligada a ela. A Bíblia explica da seguinte forma: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios 29:15. O que significa castigar com a vara na Bíblia? Em Provérbios 23, 13, 14, ao ser mencionado o uso da vara na disciplina, Salomão ali não estava colocando ênfase no instrumento a ser utilizado para a correção, mas mostrando como é importante se disciplinar o filho. Muitos adiam a disciplina das crianças, deixando a criança fazer o que ela quer, e no decorrer da vida acabam colhendo os maus frutos causados pela falta da correção. Um dos fatores também para levarmos em consideração o uso do termo da vara é a correção, a disciplina, que não é algo agradável, mas é extremamente necessário para a educação. A vara é um símbolo de castigo. O que significa essa palavra de correção na Bíblia? Correção é uma palavra original do grego que faz o sentido literal de endireitar novamente. As Escrituras vão ajudar a manter-se digno a seguir o caminho estreito e apertado. Onde a Bíblia fala que nós devemos corrigir os nossos filhos? Provérbios 29, 15 a 27. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho, não de vergonha. Quem ama o filho corrige com a vara? Usar a vara como disciplina não é violência. É importante notar que a principal fonte bíblica para esse tipo de prática vem de Provérbios. É um livro de sabedoria. Isso porque a atitude de disciplinar fisicamente o filho era visto pela sabedoria do Antigo Oriente como algo sábio. Como alguns comentaristas dizem, a disciplina, inclusive o castigo corporal, era considerado uma atitude sábia e essencial para o bem-estar das crianças. Dessa forma, a disciplina física é vista com bons olhos, em especial para o complemento, incentivo ao restante da educação bíblica. Tá? Então, na perspectiva bíblica, o uso da vara deve ser uma punição do erro, não como incentivo ao correto. Entenderam? Você não deve usar a vara como incentivar ao correto. Você vai apanhar se você não lavar a louça. Filho, você vai apanhar porque você tinha a tarefa, você me desobedeceu. Você está apanhando por isso. É depois, não é antes. Amém? Existe uma grande diferença entre disciplina e violência. O pai e a mãe que quer disciplinar fisicamente o seu filho deve sempre medir a sua força. Dar motivos, explicar o porquê a criança está levando a correção, tomar cuidado com os exageros. Não deve haver sentimentos de felicidade, alívio ou raiva na disciplina, mas de tristeza por ter que fazer aquilo. A violência, seja física ou psicológica, contra crianças é fortemente condenada, configurando um crime. A criança possui direito à liberdade de brincar e de se desenvolver. A igreja deve fornecer meios para que as crianças passem
a se desenvolver no seu âmbito espiritual e instruir os pais nessa tarefa. Quanto a este assunto, um comentarista esclarece muito bem a discussão. Devemos nos lembrar, contudo, que Provérbios não recomenda espancamentos. Nem o castigo físico constitui o único instrumento de educação mencionado. Na verdade, o ensino da justiça e o temor ao Senhor são necessários para que a vara não venha a falhar. Dessa forma, fica muito claro que aqui, aquilo que os pais devem ensinar não é a violência, mas a bondade, justiça e misericórdia. O alvo da educação dos pais é de transmitir o evangelho aos pequenos e não maltratá-los. Entendemos sobre o uso da vara? Para os futuros pais aí? Eu devo não corrigir meu filho com a vara? Deve corrigir. Antes ou depois? Eu devo corrigir para ele fazer certo ou porque ele errou? O que eu devo fazer quando eu for corrigir? Devo medir? Devo explicar o porquê? Entendido isso? Isso, irmãos, baseado na palavra. Você é livre para escolher seguir ou não. Estamos acabando. Faltam apenas 2 princípios. Filipenses 2, capítulo 2, 3 a 4. Nós vamos falar sobre o princípio da ambição. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Em 1 Timóteo 6,10 fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, hoje a gente vê muitas pessoas, muitas famílias, deixando todos esses princípios que eu falei para vocês, porque eles estão buscando algo maior financeiramente. Embora isso aqui seja algo amplamente que a gente pode ficar aqui 1 hora, 2 horas falando, eu quero falar para vocês aqui que estão hoje, para você que está assistindo na internet, cuidado com essa onda de coach. Você só precisa de você para enriquecer. Nós dependemos do Senhor. E aqui, o Senhor fala muito bem que nós devemos considerar o nosso próximo superior a nós. Tá? Cuidado. Porque o amor ao dinheiro é a origem, é a semente de todas as coisas ruins que nós vemos aí fora. Pensa no que é ruim para você. Pensa no que é abominável. Assassinato, roubo, aqueles vídeos de violência que você vê o pessoal chegando atirando, o cara colocando... O amor ao dinheiro é a origem de tudo isso. Cuidado. Não sei o que estou falando, é a Bíblia. 1 Timóteo 6,10. Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cuidado com o amor ao dinheiro. A Bíblia fala que é pecado você querer prosperar, você querer uma vida melhor? Não. Você deve procurar isso. Mas isso não pode estar acima. Primeiro, de Deus. Segundo, do teu marido ou da tua mulher. Terceiro, dos teus filhos. O teu trabalho ele tem que estar aqui, ó. Amém, irmãos? Vamos para o último, porque a gente está quase sem tempo. Princípio da murmuração. Filipenses 2, 14 a 15, está escrito: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração que está corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Murmuração. O que é murmuração? A única coisa que nós merecemos é a morte. De acordo com a palavra, Salmos 103, versículo 10, fala isso. Só que em vez disso, nós recebemos a vida através do Senhor Jesus. Tudo o que mais precisamos para viver, nós recebemos. Então nós não precisamos estar mais ansiosos, não precisamos murmurar. O que é contenda?
Deus é Deus desde o princípio. Ele planejou por completo a história da sua vida. E o seu plano é para a glória dele e para o seu bem. Por isso você não precisa contender. Irmãos, nós estamos encerrando aqui por causa do horário. Se Deus falou com você hoje, em algum ponto específico, ore, mande embora aquilo que você identificou que está na sua família. Mande embora, peça ajuda do Senhor. Se esforce para fazer as coisas diferentes, as coisas que estão ao teu alcance. Lembre-se dessa frase que eu vou falar para vocês. Sempre dá para piorar. Se você está endividado, sempre dá para você gastar um pouquinho mais. Se você trata mal o teu marido ou tua mulher, sempre dá para você ser um pouco mais estúpido, mais grosso, mais babaca. Se você é sem educação, sempre dá para você xingar um pouquinho mais. Se você é uma pessoa que não está nem aí para o teu filho, dá para piorar um pouquinho mais, dá para você maltratá-lo. Fazer as coisas diferentes, você ser um bom marido, ser uma boa mulher, você se prostrar diante do Evangelho do Senhor, você ser uma pessoa diferente que vai engolir sapo porque você está representando a luz, ser uma pessoa que é controlada nas finanças, ser uma pessoa que abençoa as pessoas ao invés de amaldiçoar, ser uma pessoa que não murmura e sim agradece, é difícil. Tudo que é fácil tende a ser ruim. Lembre-se que o Evangelho ganha força. O Senhor já pagou o preço, mas ser diferente custa. Tome a tua cruz e siga-me. Foi o que Jesus falou. Amém?